Pai do Senhor, meus irmãos, como é que você está? Deus te abençoe rica e poderosamente. Hoje nós vamos aprender mais sobre os Mórmons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que igreja é essa? Você vai se surpreender porque tem tanta coisa estranha que você vai ficar de boca aberta. Se você não conhece, se você nunca estudou ela a fundo, a oportunidade é essa de você acompanhar no nosso vídeo para você conhecer essa seita que tem desviado muita gente do caminho, muita coisa estranha, muita coisa que vai te surpreender realmente. Você vê aquele pessoalzinho andando assim na rua, de camisa branca, tudo direitinho, né, com uma plaquinha aqui no peito, falando, né, de Deus, falando de Jesus. Então vamos falar um pouco dos Mórmons, da sua história, do seu fundador. Vamos falar um pouco também das características dessa seita e como ela procede, fazendo proselitismo, porque eles não pregam, né, para ninguém fora, eles fazem proselitismo, né, eles pegam pessoas de outras igrejas, de outras denominações evangélicas, para assim amealhar, né, arrumar os seus adeptos. Muito cuidado com esse povo aí, tá? Muito bem. Os Mórmons são uma seita que tem crescido de forma espantosa, né? Tem crescido muito e são reconhecidos por uma vida exemplar, sem vícios, pela sua dedicação à vida missionária, sendo esse um dos fatores que explica o grande crescimento da igreja. Tem crescido muito, né? Com tudo que é ruim, geralmente cresce muito, né? Uma de suas estratégias usada para ganhar adeptos é a visitação feita de duplas, em casa, sendo reconhecidos facilmente pelos seus trajes de camisa branca, calça, gravata azul marinho, uma plaqueta de identificação na camisa com a expressão elder, que quer dizer mensageiro, né? Seguida de um nome da pessoa que está portando aquela placa. Eles fazem uso da terminologia cristã, eles falam de Jesus, falam de Deus, falam do Evangelho, o que causa em muita gente uma grande confusão a respeito disso. Eles falam do Evangelho e, naturalmente, eles devem ser mensageiros do Senhor, afinal, ali está elder, mensageiro, né? Mas eles têm umas graves distorções das doutrinas básicas do cristianismo e eles criticam demasiadamente a integridade das igrejas, afirmando que somente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja correta. Eles são abnegados, eles se dedicam os seus recursos à igreja e a sua absoluta maioria eles são dizimistas. Eles oferecem ajuda humanitária, né? Muitas das vezes antes de todo mundo, antes das organizações eclesiásticas, antes das organizações governamentais, e toda essa dedicação ao trabalho missionário e à evangelização tem uma motivação que não os torna seguidores de Cristo, pois a mensagem deles é muito diferente da mensagem da cruz. Mas como é que os Mórmons surgiram? Como é que eles apareceram? Quem foi o fundador dessa seita Mórmon? Como é que ela cresceu? Como é que ela arrumou tanto adepto? Como é que ela arrumou tanta gente? Você deve ter visto na sua cidade, deve ter, geralmente tem umas cidades maiorzinhas, tem um templo mórmon, né? Na verdade, aquilo ali não é o templo eles consideram o templo central. Aquilo ali são, por assim dizer, igrejas mórmons, né? Se bem de igreja não tem nada, né? É um local para reunião deles ali. Fala para mim, Mohamir, eu conheço um templo mórmon, eu sei onde é que tem um templo mórmon, eu já fui no templo mórmon, né? Embora você não chegue, né, no templo mórmon em qualquer lugar, em qualquer local do templo mórmon você não possa ir. Às vezes você pode ir só no jardim ali, né? Quando muito assistir uma reunião, né? Mas não conhecer ele a fundo. Somente os membros têm livre acesso ao templo mórmon, à igreja mórmon, tem livre acesso ali. É diferente da igreja evangélica, você tem que ser iniciado ali, né? Você vê que o negócio é meio estreito, meio esquisito. Então, mas também não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo e não esqueça de colocar suas dúvidas, sugestões, interaja com a gente colocando lá o que você está achando desse vídeo. Muito bem, como é que surgiu a Igreja Mórmon? Apareceu como? De onde? Né? De repente? Não. Ela foi fundada por um homem chamado Joseph Smith
Ele foi o fundador do mormonismo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele nasceu em Sharon, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, em 23 de dezembro de 1805. Olha, tem muito tempo, né? Ele foi criado num ambiente supersticioso, ignorante, pobre. O seu pai, Joseph Smith, era um homem místico e se ocupava, na maior parte, em procurando tesouros perdidos por aí, né? Cavando, procurando tesouros. A mãe dele também era dada a visões, superstições, era mística, né? Então ele cresceu nesse ambiente, né? E a vizinhança deles também não gostava muito deles, não. Eles causavam muita confusão. Então, com 10 anos de idade, os pais deles se mudaram para Palmyra, que fica no condado de Ontário, na América do Norte, e depois, 4 anos depois, se mudaram para uma cidade chamada Manchester, no mesmo condado, né? E alguns membros da sua família foram conduzidos para uma cruzada evangélica, estava tendo um grande avivamento, né? Lá em Nova York, no estado de Nova York, naquela época, e Joseph Smith foi para a igreja presbiteriana, se uniram à igreja presbiteriana. E com 14 anos de idade, aproximadamente, o Joseph Smith também queria se filiar a uma igreja, porém estava confuso, com diversas diferenças entre uma igreja e outra, né, em denominações diferentes que falavam uma coisa, denominações que falavam outra. Então ele ansiava, né, saber qual das religiões era correta, qual era a correta, né? Então ele leu na Bíblia Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Então ele decidiu orar a Deus e pedir orientação a Deus para saber o que era correto fazer. Então, na primavera de 1820, né, em 1820, Smith conta que Deus e Jesus Cristo apareceram a ele. Você está me entendendo? Deus e Jesus Cristo apareceram para ele. E em sua visão, haviam 2 pessoas na frente dele, em pé, que eram mais brilhantes que o sol. E assim Smith lhe perguntou, né, a eles qual das igrejas era verdadeira, para que ele pudesse se unir a ela. E a resposta que ele obteve foi de Jesus. Foi que ele não se unisse a nenhuma delas, pois todas estavam erradas. Aí ele disse: eles se aproximam de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ensinam com doutrina de homens e mandamento de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam seu poder. Segundo ele mesmo, no livro que ele escreveu da sua história, né? Essa primeira visão se tornou base para a fundação da Igreja Mórmon, pois do mesmo modo como Deus havia feito, olha só, do mesmo modo como Deus havia feito com Adão, Noé, Abraão, Moisés e com muitos outros profetas, Deus agora estava chamando Smith para ser o profeta pelo qual o evangelho completo seria restaurado, entendeu? Então, ele nessa visão que ele teve, né, viu Deus e Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para ele: não tem igreja nenhuma certa, todas elas estão erradas. Então eu vou constituir você como profeta para que você crie, né, uma igreja correta, uma religião correta. Então Joseph Smith passou a ser profeta de Deus, né? E aí, depois, passou-se alguns anos, acho que uns 4 anos depois, acho que uns 18 anos, ele teve mais uma visão. Dessa vez o negócio ficou estreito. Teve uma visão de um anjo chamado Moroni, né? Visitou ele quando ele estava dormindo, apareceu do lado da cama dele, e Moroni disse que havia numa região chamada Cumorah, num monte chamado Cumorah, perto de Palmyra, perto da casa dele, né? Coincidência, né? Pertinho da casa dele, existia um livro enterrado. Esse livro era escrito em hieroglifos estranhos, sob placas de ouro, e continha a história dos primitivos habitantes do continente americano e a plenitude do evangelho eterno, assim como ele havia sido dado pelo Salvador àqueles habitantes. Lá estavam também enterrados o Urim e o Tumim, que seriam usados para a tradução das placas, e também o peitoral sacerdotal. O anjo orientou ele a aguardar mais 2 anos
até encontrar as placas, né? Porque não relevou, falou logo, ó, as placas estão ali, não, espera mais 2 anos. Muito interessante isso, né? Esse espaço de tempo, né? Para arrumar uma história, né? Produzir uma história, um pensamento, uma história mais ou menos coerente, né? Ou incoerente, né? Então, no dia 22 de setembro de 1827, Smith encontrou o livro. Assim como o Urim e o Tumim e o peitoral sacerdotal. Orientado pelos 2 elementos, o Smith começou a tradução das placas de ouro. Mas ele não só conhecia a língua, né, a língua inglesa, aquela coisa toda, então ele teve a ajuda de um camarada chamado Martin Harris, né? É um fazendeiro, né, que ficou impressionado com as visões de Smith, a história dele, né? Segundo o profeta, segundo Smith, quem por acaso visse as placas de ouro, visse o Urim e Tumim, ou visse o peitoral sacerdotal, morreria de imediato. Olha só que coisa incrível, né? Só ele podia ver o peitoral, podia ver as placas, só ele que sabia, só ele que via as placas, né? Então, por questão disso, né, o Smith traduzia, né, fazia a tradução das placas atrás de uma cortina, né, e ditava tudo lá pro tal do Martin Harris, né, para ele escrever aquilo ali que ele estava falando. A publicação das placas terminou em 1829 e as placas então foram levadas pelo Moroni. Moroni levou as placas, apareceu, levou as placas. Smith relata que os escritos eram escritos numa tal de língua egípcia reformada, que nunca existiu, né? Nunca existiu. E a tradução foi impressa e o livro colocado à venda em 1830, recebendo o título de O Livro de Mormon, porque um dos personagens se chamava justamente Mormon, né? Então, tem mais coisa aí, né? Tem mais coisa. No período que Smith esteve fazendo a tradução das placas, houve um professor chamado Oliver Cowdery, que após fazer uma visita ao profeta, converteu-se à sua religião. E pouco depois acabou sendo um dos escribas que ajudaram na tradução para redigir o conteúdo da tal das placas de ouro do livro de Mormon, né? Cowdery e Smith, né? O falso profeta e o Cowdery, né, que é o Joseph Smith, acabaram ficando muito íntimos, coleguinhos os dois, né, ficaram conversando por causa do zelo espiritual que os ambos tinham, aquela coisa toda, e de repente, sem mais nem menos, apareceu João que escreveu o Apocalipse, né, o evangelista, e o qual eles concedeu a eles o sacerdócio araônico, e em seguida batizaram um ou outro. Joseph Smith batizou o Cowdery batizou o Smith, um batizou o outro, porque afinal os dois agora eram sacerdotes araônicos, né? E mais tarde, quem apareceu? Pedro, Tiago e João, no barquinho, não. Pedro, Tiago e João apareceram, os apóstolos, né, de Jesus Cristo, e concederam a Joseph Smith o sacerdócio de Melquisedeque, né? Sacerdote surreal, né? Conceder. Então ele era profeta, olha só, ele era profeta, ele era sacerdócio araônico e sacerdócio do Melquisedeque, olha só. Não, eu sou louco, eu tô louco, não, eu não tô louco. Então, após essa autoridade toda concedida, o profeta recebeu ordem para novamente organizar a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Era ele que ia fazer, né? Então, no dia 6 de abril de 1830, Joseph Smith, juntamente com 5 colegas dele, 5 jovens dele, fundou a Igreja de Jesus Santos dos Últimos Dias, cujo o trabalho missionário foi muito forte o trabalho missionário deles, do jeito que eles fizeram, né, incansavelmente, conseguiram muitos adeptos, né, e ela começou a se expandir, começou a crescer, mas também isso gerou muitos descontentamentos de toda a região em relação aos mormons, porque eles oprimiam as pessoas, eles assaltavam, roubavam propriedade, por isso era combatido com violência. Isso no início da Igreja Mormon, veja bem.
Certa vez o próprio Smith declarou que o momento que mais experimentou o Espírito de Deus foi quando os mormons começaram a incendiar propriedades e cavalos dos opositores. Então, desde então, estabeleceu-se um princípio doutrinário na Igreja Mórmon de que eles eram a única e verdadeira igreja, sendo que fora dela era impossível encontrar salvação, né? Por causa dessa confusão toda da igreja, né, eles sofriam muitas perseguições, mas eles tomavam essa perseguição como algo bom. Se eu estou sendo perseguido por causa de Jesus, por causa que eu sou mormon, então eu estou correto, né? Como muitas seitas colocam isso. Então, a Testemunha de Jeová coloca, porque eu sou perseguido, eu sou malquista, então eu estou certo, né? Porque Jesus Cristo disse que iam perseguir, né? Deus falou isso, né? O mormon também. Então, a maioria dessas se vitimizam, dizendo que estão sendo perseguidas porque verdadeiramente estão pregando a verdade. Toda seita coloca como ponto principal de que ela é a única igreja verdadeira. Toda igreja, toda falsa religião, todo falso profeta, toda a seita, ela coloca que ela é a única religião verdadeira, ela é a única certa, né? Muito bem. Então, os mormons começaram a peregrinar pelos Estados Unidos, né? Foram para Nova York, depois foram para Ohio, depois foram para Missouri, depois foram para Illinois, numa cidade chamada Nauvoo, onde o Joseph Smith se declarou candidato a presidente dos Estados Unidos. Olha só, meu irmão, como é que pode o negócio, né? Um negócio esquisito. Por causa dessas coisas aí erradas que eles estavam fazendo, que Joseph Smith era o líder, ele foi preso e depois foi libertado por alguns mormons que invadiram a Câmara Municipal de Nauvoo. Passado um tempo, foi preso novamente, acusado de traição, lá em Carthage, lá em Illinois. Foi preso por imoralidade, por traição, falsificação e vários outros delitos. Então, o povo perdeu a paciência com os mormons, invadiu a prisão, matou o profeta juntamente com seu irmão Urim, com seu irmão, irmão Urim, no dia 27 de junho de 1844. Smith morreu com 39 anos de idade e passou a ser visto como mártir da seita, sendo intitulado entre seus discípulos como o verdadeiro profeta, e as suas ideias são expandidas até hoje. Então, meus irmãos, se alguns pontos, né, da seita mórmon, do que eles fazem, do que eles creem, né? Tem muito mais coisa, um dia a gente vai voltar a esse assunto, é tanta coisa que a gente vai ainda voltar para esse assunto e vai esclarecer melhor vocês. Mas o que a gente tem a dizer é que os mormons, assim como toda seita, todo ensinamento errado, ele deve ser instruído na verdade. Existem muitos mormons, você pode ver aí na internet, no YouTube, tem muitos canais de ex-mormons, né? De pessoas que abandonaram essa prática dessa seita perniciosa e assim encontraram o verdadeiro caminho, encontraram verdadeiramente o ensino de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e assim eles foram verdadeiramente salvos por Jesus. Tem milhares de pessoas lá no estado de Utah, né, nos Estados Unidos, cerca de 70% a 80% da população é mórmon. Tem igrejas, templos mormons enormes, eu já vi vários, né, lá nos Estados Unidos, e é uma coisa assim imensa, meu irmão. Você pode ver lá, eu vou botar aqui, você deve estar vendo aqui as fotos dos templos mormons, então é uma coisa assustadora, meu irmão, é uma coisa que é digna assim de a gente orar e pedir a Deus, né, que salve esse povo que precisa de salvação, que precisa aprender qual é o verdadeiro evangelho, para assim ser salvo da ira futura. Tá bom, meu irmão? Então, a gente vai voltar ao assunto do mormon, né? Vai esclarecer mais coisas do mormon. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de conversar com a gente, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar este conteúdo. Tá bom, meu irmão? E cuidado, se bater um mormon na sua casa, meu irmão, não deixa ele fazer da sua cabeça sua mente, não, porque eles fazem uma lavagem cerebral
e que as pessoas, muitas das vezes, muitos evangélicos caem na conversa deles, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus.